O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Em mais um programa 3 Pontos, uma entrevista super especial. E hoje o tema é como ser um vendedor de sucesso. 3 pontos para ser um vendedor de sucesso. E aí eu confesso que a hora que eu falei esse tema, eu falei, nossa, mas que clichê. E, ao mesmo tempo, tanto na TV, com os clientes, meus amigos que são profissionais liberais, coach, psicólogo, médico, o quanto ainda se tem dificuldade em vender. E aí eu fui pensar um pouquinho sobre isso e me lembrei que logo quando eu entrei na TV e depois fui assumir a gerência comercial e de marketing, eu lembro que o Renato, meu grande mestre de vida, me convidou para assumir a gerência. Eu falei, não, eu não gosto de vender, não. E aí, assim, me fez pensar, né, por conta do programa hoje, assim, o que tinha atrás desse não gosto de vender, né? Era vergonha, medo? E aí, assim, caí num processo meu, né, o quanto eu tinha medo, mas muito mais profundo também de rejeição. Então, assim, o que está por trás quando a gente fala em vender e fala sobre nós? Então, assim, hoje a gente sim vai falar de um tema mais clichê, mas de uma maneira muito mais profunda, e aí não tinha como falar sobre vendas e não falar com as maiores referências no Brasil e internacional de vendas, que é o nosso querido Marcelo Ortega. O Marcelo, ele é especialista em vendas, é autor de vários livros, dentre eles 2 best-sellers, Sucesso em Vendas e Inteligência em Vendas, e é palestrante internacional, nacional, que está aí fazendo um baita sucesso em Portugal, que eu já estou sabendo. Mas, super, super prazer ter você aqui, é uma grande honra para nós diário. E aí, assim, a bola está com você, né? Nesse que legal. Vendas e que tanto se fala, e ainda a gente, né, bate um pouco aí de cabeça. Eu queria ouvir você, nada melhor. Primeiro ponto que você falaria. Não, primeiramente, eu quero agradecer você por toda esse carinho comigo. Eu fiquei fã do seu trabalho, do Renato, a proximidade que a gente construiu nos últimos tempos aí. Obrigado por lembrar de mim e me colocar para um assunto que eu acho que é clichê, mas, ao mesmo tempo, está sendo jogado na cara de todo empreendedor, todo profissional liberal, como você citou, toda pessoa que quer adentrar o mercado e entender essa nova era da conectividade, da sensibilidade, da acuidade, da percepção, porque vender nada mais é do que fazer as outras pessoas mais felizes, né? Toda vez que eu vendo, esquece o produto ou o serviço, eu vendo uma ideia, eu vendo essa ideia para o bem do outro, né? É alguma coisa que é relevante, importante, memorável, de bom gosto, que resolve um problema, uma dor. Isso é bom pra caramba. Ou seja, só por aí, independente se eu sou ou não de vendas, e vale dizer para a audiência aqui, os amigos, que eu sou engenheiro eletrônico de formação. Ah, pois é, as ciências exatas passam na minha vida fortemente, me credencia para entrar em multinacionais há 23 anos atrás, e eu fui colocado, fugindo de vendas, comecei em vendas, comecei vendendo listas telefônicas, comecei vendendo software, comecei vendendo computadores, mas aí quando eu fui fazer a minha formação acadêmica, eu entrei em engenharia para, vou sair de vendas. Porque eu me lembro da minha mãe me falando assim, vender tipo, tá desempregado, vai vender alguma coisinha, entendeu? Tem que fazer, vai vender. Não tem o que fazer, vai vender, vai trabalhar. Porque vendedor sempre foi ou teve o formato de a profissão da exclusão, é o cara que não deu certo em nada. Só que no século XXI, que aliás começou em 21, no ano passado, porque esta crise toda fez com que a gente
tem que vender, parou de inventar, tem que remar, o negócio não tá vendendo na loja, tem que vender no online, todo mundo tem que colaborar com a cadeia produtiva, quem vai se lançar no mercado. Então, o século XXI começou já mostrando o seguinte, é a era da venda. Todos somos vendedores ou teremos que ser. Você precisa vender sua imagem, você precisa... O cliente é o bem mais valioso, é aquele que põe dinheiro dentro do negócio. A unidade de lucro de uma empresa é o cliente. Então, Lízia, é um tema que eu adoro, transito nele há 22 anos, porque eu comecei a dar aula de vendas, né? Depois de ser vendedor, gosto tanto por esse meu jeito de comunicador, virei palestrante, que, aliás, outro dia me perguntaram se, além de palestra, eu trabalho, né? É como Pois é. professor, né? Escuta, é legal você dar aula, mas você trabalha, né? Pô, dá um trabalho gigantesco, né? Só para entender isso. E transitando, graças a esses muitos anos, nem são tantos assim, mas eu considero que eles foram importantes para que eu tenha a convicção de ter orgulho de ser vendedor, de que o vendedor, independente de segmento, independente do perfil da pessoa, tímido ou expansivo, técnico ou muito relacional, ele é um ser humano que faz a economia girar, o Brasil crescer, as empresas se manterem e retomarem o crescimento. A gente está precisando de vendedores agora. Seja você quem for, você, a partir de agora, desse minuto, está assistindo o vídeo, você é vendedor e vendedora. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto que você acha essencial para ser um vendedor de sucesso? Bom, o meu primeiro livro é Sucesso em Vendas, né? Que pretensão a minha, né? Falar assim, ó, estou escrevendo um manual para o sucesso em vendas. Lá eu coloquei os 7 fundamentos, né? Então, pô, vou escolher um deles. Vou começar pelo começo, que é a preparação, o planejamento e a estratégia. Vendedor, que é vendedor, não tem meta, não tem sonho, tem meta. Vendedor vive de resultado. Quem é de venda sabe disso, né? Acorda desempregado todo dia, trabalha por pressão, recebe nãos o tempo inteiro. Pô, que profissão estressante. Não, deliciosa. Eu, por exemplo, não me vejo não convivendo com esses desafios todo santo dia, porque eles nos movimentam. O meu amigo José Luiz Tejon Megido, grande mestre para mim, escreveu o livro O Poder do Incômodo, que é o último livro dele agora. O que te incomoda é o que te move. Ou seja, o que te faz ser desafiado cria um ambiente novo todo dia. E a preparação em vendas é um organismo vivo. Então, o cara tem que ter gosto por desafios, gostar de gente, né? Porque os desafios em vendas estão todos ligados às relações humanas, a conviver com nãos. Então, olha, só aqui eu já pego 3 pontos que há de se ter uma preparação. Não há como vencer em venda sem... Vamos botar nessa primeira caixinha do segredo do sucesso: preparação, gostar de gente e conviver sem gastrite e úlcera, né? Conviver com um elemento chamado ansiedade. Se você entender isso, você vai ser picado pelo bichinho da venda e nunca mais vai querer sair de vendas. Porque vendas é a única profissão que pode catapultar você para um patamar em que você não chegaria em qualquer outra. Eu preciso falar isso. Quem é de venda sabe disso. O cara assim, tem vergonha de falar que é vendedor. Até botar um carrão na garagem, até comprar sua casa, até tá legal e tal, não sei o quê, e falar assim, o que você faz? Aí o cara bate no peito e fala, orgulho de ser vendedor. Então, sejamos vendedores, tá? Todo mundo que nem é de vendas, mas pensa como vendedor, cresce mais. E não tem jeito, né, Mar? É isso que a gente estava falando dos profissionais liberais. Se você pode ser um baita terapeuta, um baita médico, se você não sabe falar sobre o que você faz, como é que você vai ter sucesso? Então aí para mim vem muito assim, é o que você trouxe no início, né? O que você faz, por que você faz, né? Você está deixando alguém feliz. Propósito, Então né? ter essa referência de fazer essa reflexão, nossa, eu realmente acredito no que eu faço, então eu preciso falar para o outro. E aí vai de um lugar mais genuíno, né? Sim, quando vem do coração, tudo é mais genuíno, tudo é mais verdadeiro, né? Quando a pessoa está em vendas e encara que isso é algo provisório, um incômodo ruim na vida dela, não existe incômodo bom, né? Eu acho que
Legal, o que te incomoda é o que te move, mas aquilo te incomoda e não te move. Porque ele nunca está ali de verdade, sabe? Aquela pessoa que está num lugar, está no cinema pensando no que ele tem que fazer depois, então não assiste o filme direito. Aí, quando ele está com o filho, ele fica pensando no trabalho. Quando ele está no trabalho, ele fica pensando no filho. Ele nunca é, né? Ele nunca bota o coração de verdade naquilo que ele está fazendo. Então, acho que uma coisa importante do que você falou, que talvez preceda tudo, preparação, saber conviver com não, as relações humanas, gostar de gente, é o propósito, é o porquê você está em vendas, ou porquê você está na sua empresa e contribui com a cadeia produtiva de vendas. Quando você entende esse porquê, putz, vem permissões e motivações dentro de você que fazem você ser extraordinário. Sabe aquela pessoa que você conhece e fala assim, puxa, nem era o papel dele, mas ele me ajudou tanto, ele foi tão simpático e empático, puxa, foi tão gostoso o atendimento, poxa, olha que lugar legal, que ambiente. O cliente se sente tão verdadeiramente atendido ali que fala assim, esse é o tipo de empresa que eu quero, tipo de marca que fica no coração, porque foi feito por uma pessoa que está ali de coração, que é vendedor, não está vendedor. Então, toma muito cuidado com isso, com o seu propósito. Se você não faz o que gosta, começa a gostar do que faz. Sabe? É uma outra coisa importante, né? E quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Lembre disso, sem vender não existe emprego. Estamos o tempo inteiro vendendo. Então, para resumir, os 3 pontos, Má, para deixar bem aí eu botei na primeira caixinha, né? Como eu ganho a vida falando, eu tenho mais 2 coisas que eu quero deixar claro aqui. Então, você perguntou 3. A segunda é a comunicação, que significa ação comum entre as pessoas. Eu arrisco dizer que mais de 90% das pessoas que estão lidando com clientes, estão participando da cadeia produtiva de vendas, se comunicam mal. Não porque querem se comunicar mal. Às vezes o cara fala bem, às vezes ele tem até uma boa capacidade de expor pensamentos, né? Eu nem vou contar um exemplo meu que eu vivia 2 semanas atrás, porque, aliás, eu vou contar sem expor a pessoa, né? Agora não tem como, né? Citei, vou ter que contar. Eu estou vendendo uma casa e coloquei um contrato de exclusividade, digamos assim, com uma das maiores redes imobiliárias do Brasil. Uhum. Eu, particularmente, no segmento imobiliário, eu não sou dono da verdade em nada, mas é a área onde eu mais treinei profissionais de vendas, corretores de imóveis, nas maiores construtoras e incorporadoras imobiliárias do Brasil. E essa é uma das grandes, inclusive cliente. Né? E um dos contatos me pediu, poxa vida, olha, se você tiver uma casa para vender, avisa, porque nós trabalhamos com gestão, exclusividade, veio com H e todo. Eu falei, cara, que cara genial. Estava com a casa para vender, quer dizer, tirei a possibilidade de tantas outras imobiliárias venderem, se não falasse com eles, dei uma certa exclusividade. Mas eu fiquei tão chateado com o jeito como a pessoa prometeu uma coisa e não entregou. E aí a comunicação e a retórica desta pessoa é o pior, porque o ruim não é a gente ter uma desonestidade técnica, é a gente ser desonesto no sentido de não assumir que não temos competência para fazer aquilo que nos falamos que íamos fazer. Então, comunicação pressupõe ação, é a ação comum entre as pessoas. Você não pode falar aquilo que você não tem condição de entregar, você não pode se propor a vender alguma coisa que vai criar uma experiência de compra ruim. A sua empresa não pode ser blefe, a gente não pode ser responsável, porque isso é vender mal. Uhum. Entende? Então, puxa, fica até um manifesto aqui, meio que um desabafo do amigo aqui, dizendo assim, gente, cumpra, honre, admita rápido e enfaticamente quando você não estiver conseguindo fazer. É melhor para o cliente ouvir que, olha, erramos, não temos como fazer isso desse jeito, achei que seria possível, fui de coração ali, esteja do lado dele para ele desopilar o fígado quando ele quiser reclamar, ouça o cliente o tempo inteiro, mas não tente ludibriar ninguém com alguma coisa que você supostamente usou como argumento para vender e convencer e depois não entregar. E, por fim, já que eu... E eu acho que só sobre isso, né, Marcos, para te interromper, vem muito o ranço que muitas pessoas têm sobre vendas, né? Exato. Porque a gente tem uma crença de que é uma pessoa que vai me enrolar.
E aí, até por isso, eu não sou vendedor, né? E aí, quando você entende que muito pelo contrário, né? É você conhecer sobre você e aí sim entender o outro, sentir o que o outro precisa, você desfaz toda essa coisa de vendas. Eu não sou vendedor, né? E você foi na veia de uma das coisas que talvez ainda vai perdurar muito, não porque todo mundo acha vendedor um enrolão, o cara que está ali para passar a perna. Eu acho que nem existe isso mais. Talvez no passado, eu me lembro de treinamentos que ensinavam engrama cerebral, que é uma coisa na psicologia que faz assim, faz perguntas para o cliente, de forma que ele vai dizendo sim repetitivo, vai confirmando, e aí você leva ele, induz ele a dar... Não é isso, gente. Não vai muito não treina mais equipes de vendas para enrolar. Rapport para você envolver o cliente, né? Não, E ponto. Vivemos a era da comunicação e, sobretudo, da transparência, né? Exato. Enfim, para finalizar, Lísia, eu acho que o que me credencia a ter tanta vontade de treinar pessoas, de fazer o meu trabalho, é por ver que elas se transformam quando elas têm, primeiro, poder pessoal, crença em si, o componente chamado entusiasmo. A gente tem que começar a ter fé antes de acontecer, porque fé depois que já viu que vai dar certo, isso aí todo mundo tem. Comentarista de jogo ganho, todo mundo é. Eu quero que você acredite no momento de caos. O mundo é entrópico, a entropia é a arte da venda, porque a gente vive da incerteza, do não, da instabilidade, da crise. Os amaneiramentos externos não podem influenciar o seu poder de eu acordei para fazer as pessoas mais felizes e estou aqui porque não posso permitir, cliente, que você fique adiando a oportunidade de fazer o seu negócio crescer agora, de melhorar a sua produtividade, de aumentar o seu relacional, de ter mais clientes, de ocupar espaço da concorrência, sabe? É começar a vender pelo intangível, vender pelo retorno que as pessoas terão, dar significado. Por isso eu me orgulho de ser um treinador que fala de atitude e comportamento, sempre focando naquilo que a pessoa pode aplicar mesmo, sabe? Então, entusiasmo, acredite em treinamento, em desenvolvimento, aumente seu poder pessoal e em frente. Vá em frente. Como diria Corisco, né? Não tenho medo do futuro desde que ele venha pela frente. Então, esteja de frente para as coisas que você quer fazer. Entusiasmo. Que, aliás, entusiasmo do grego significa ter Deus dentro de você ou sopro divino, Uau. Querida. É bonito. Sensacional. Então, tendo Deus dentro de cada um aí de vocês, e temos, né? Todos somos sagrados. Quais são, nesse entusiasmo todo que o Marcelo passou para a gente, as 3 ações, os 3 pontos que você vai fazer por você, porque a autorresponsabilidade também faz parte, né? De ser um vendedor de sucesso. Sem dúvida. Você, sim, ser um vendedor de sucesso. E aí a gente encerra esse bate-papo delicioso. Obrigado, Marcelo. Foi incrível. Obrigado, querida. Sempre. E a gente se vê no próximo entrevista aí. Um beijo. Um beijo para todo mundo, sucesso e bora crescer. Tchau. Bora. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.